Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, mais uma vez, o PSD não está esclarecido com as respostas dadas por Vossa Excelência. Reitera aqui a posição que reiterou e que já aqui deu no passado, no dia 14, não mudou rigorosamente nada, e que também deu na televisão. Sobre a questão do parecer ser ou não vinculativo, pergunto desde logo então para que é que serve o Comitê Internacional. Resolveram fazer uma volta pela Europa para irem lá fora fazer um proforma, uma mera viagem, uma vez que já de per si estava escolhido pelos conselhos, no caso concreto pelo Conselho Superior do Ministério Público. Também eu não me quero alongar, porque não é este o foco, sobre o Conselho Superior do Ministério Público, mas também tem sido conhecido a polémica, e sem desprimor para o Conselho Superior, antes pelo contrário, Sr. Deputado, só prestigia o Conselho haver procuradores e haver conselheiros que discordem da forma como as coisas são feitas. Eu estou-me a recordar, foi agora conhecida, a posição do Sr. Procurador Amadeu Guerra, que foi uma das pessoas que votou à data contra a forma como a seleção foi feita naquele Conselho. A seleção foi feita e se prestigia que aquele órgão tenha membros e tenha conselheiros que não se conformem quando as coisas não são feitas consoante a ética que deve presidir a todas estas decisões. Só depois de serem conhecidos os candidatos é que foram estabelecidos os critérios. E os critérios foram designadamente a antiguidade, pasme-se, até quanto à antiguidade desde o ingresso no SES e não a experiência profissional. E logo naquele concurso foram feitas, de resto isto tem sido noticiado na imprensa, foram feitas reclamações àquele concurso. E o senhor juiz desembargador, que foi preterido e que nem sequer foi avisado, vi agora também na comunicação social, que intentou uma ação para a anulação do concurso. Portanto, aquele concurso foi tudo menos escorreito e transparente. E isto não é desprestígio, aconteceu, lamentavelmente aconteceu. Relativamente à nota, eu não lhe chamo nota, Sr. Ministro, chamo-lhe um documento, porque para nós é um documento estruturante. Eu pergunto, quem fez esse documento? Quem deu as instruções para fazer esse documento? Vinha aqui uma notícia que diz: Miguel Romão, caso GT, foi relembrado pela Ministra Francisca Van Dunen. Portanto, o Dr. Miguel Romão veio dizer que foi a senhora Ministra que disse que recordou o caso GT, que de resto é da altura da senhora Ministra e não do Procurador José Guerra. Pergunto, a senhora Ministra leu a nota? Senhora Ministra, o documento, eu tenho aqui o documento, se eu tivesse tempo, era um exercício muito interessante para a democracia, que eu pudesse ler a fundamentação, não tenho, Senhora Ministra, já olhámos as duas para que pudesse ler a fundamentação enviada para o governo português, mas curiosamente, toda esta é uma panóplia de elogios muito grandes ao Procurador e curiosamente, só no final é que vem a referência, no final do documento confidencial que o Governo enviou, é que vem a referência à seleção aqui no Conselho Superior do Ministério Público. Diz assim, acresce que o Procurador-Geral Adjunto José Guerra foi o primeiro classificado na audição promovida pelo Conselho Superior do Ministério Público, onde obteve a classificação final de 95 pontos. Em suma, o Procurador-Geral José Guerra aliou uma clara e vincada experiência operacional a uma consolidada e confirmada carreira internacional, o que corrobora a opinião do Governo português de que é o candidato mais habilitado a ocupar o lugar de Procurador Europeu na estrutura da Procuradoria Europeia. Isto vem no fim. Se fosse o fundamento, se fosse este o ponto fulcral, vinha logo à cabeça. Senhores, às instâncias europeias, nós confiamos muito no nosso Conselho Superior do Ministério Público e, como foi selecionado, nós decidimos seguir esta fundamentação. Mas não foi. Tudo o que vem aqui é que o senhor é Procurador-Geral Adjunto, Senhora Ministra. Não há ninguém no gabinete da Senhora Ministra, nem ninguém no Ministério da Justiça que não saiba a distinção, está ali o senhor chefe de gabinete, que não saiba a distinção entre um Procurador da República, que de resto antes até se chamava Procurador Adjunto, de um Procurador da República, de um PGA. Não há ninguém que não saiba. A Senhora Ministra é a sua profissão. Não há ninguém e eu não posso acreditar que o Ministério da Justiça não saiba isso. Relativamente, portanto, isto aqui precisamos de saber quem fez a nota, se a Senhora Ministra a leu. Se podemos ter acesso à nota corretiva que foi agora enviada para Portugal, para as instâncias europeias, para o Conselho, uma vez que ela é de livre disponibilidade por parte do Governo português. Quem não a pode disponibilizar
é o Conselho. O Conselho é que não pode, os Estados-membros podem. E, Sra. Ministra, se o documento não tivesse importância e se bastasse o currículo que fosse anexo, o currículo vitae, então não tinha sido pedida a fundamentação, porque estava lá o currículo. Se o currículo de per si, eu li o currículo e dali não vi a tal experiência internacional, o que eu vi foi que o Sr. Procurador está há 13 anos fora do país, sem qualquer experiência em investigação na área do combate à fraude, contra a criminalidade e contra os crimes da União, está há 13 anos, ultrapassando, não se sabe muito bem como, o prazo estabelecido pelo Estatuto do Conselho Superior do Ministério Público, do Estatuto do Ministério Público, relativamente ao período estabelecido para as comissões de serviços, já lá está há 13 anos, com este teria que ser 16, portanto, se cumprir este, e vamos ver porque está a dar muito brado nas instâncias internacionais, como sabe, a própria Comunidade Europeia está-se a sentir atingida e está a entender que está a ser lesado o princípio do Estado de Direito Democrático. Portanto, tudo isto, Sr. Ministro, ao que disse, não colhe, nós não podemos aceitar e ficam desde já aqui estas questões, porque, pergunto, quem deu a fundamentação que foi dada? Fundamentação. Sra. Ministra é jurista. Nós sabemos o que é que significa a fundamentação. Fundamentação para nós não é a fundamentação para qualquer pessoa que está lá fora. Fundamentar é explicar ao Conselho da União porque é que o Estado português não acatou a seleção feita pelo Comitê Internacional, pelo Comitê Europeu, que deveria ter acatado e que só em casos especiais, Sr. Ministro, só em situações como, por exemplo, e foi-me dado este exemplo já, em diferenças de avaliação de género. Imaginemos que eram todos homens, só em situações excepcionalíssimas é que pode ser preterido, e mesmo no caso da Bulgária, como sabe, não foi indicado apenas porque a candidata selecionada não teve disponibilidade para ocupar o cargo, e não porque não tenha sido o Governo que a tenha indicado. Sra. Ministra, tudo isto, eu penso que ainda hoje não vamos ficar esclarecidos, mas para já pergunto, Sra. Ministra, a informação que está aqui tem que concluir, Sra. É de filigrama, muito obrigado, Sr. Presidente, é de filigrama, é preciosíssima e eu quero saber, o PSD quer saber de onde ela emanou, quem foi que a deu e como é que ela foi feita desta forma e foi enviada para estribar a posição do Estado. Muito obrigado, Sr. Ministro.